Olá, turma. Espero que vocês estejam bem. Teve feriado, estão descansados. Essa semana eu vou fazer aqui a correção envolvendo adição e subtração. Eu acredito que vocês tenham tido um pouquinho de dificuldade aí, principalmente nas frações e nas expressões. E vou explicar também a questão da multiplicação, que é o conteúdo dessa semana. Vamos lá. Na primeira questão, era adições envolvendo adição e subtração envolvendo fração. Então, veja que nessa aqui, vamos tirar primeiro do parênteses, eu tenho 2/4, aqui 2/4, aqui é um sinal de mais, então o daqui não muda, fica mais 1/4. Veja que os denominadores eles são iguais, então eu conservo 4, mais, então o sinal continua sendo mais, e 2 mais 1, 3. Lembra que sinais iguais a gente soma. Nessa aqui eu tenho menos 4/5 e aqui é mais, então aqui também permanece o mesmo sinal, menos 1/2. Veja que agora os sinais, eles são diferentes. Os sinais, desculpa, os denominadores, eles são diferentes. Então eu tenho que achar o MMC. Lembra que eu falei com vocês, quando os números são primos, basta multiplicar? Então, nesse caso aqui, o MMC, basta eu multiplicar 5 vezes 2, que vai dar 10. Então, o MMC é 10, eu coloco 10 e 10. E aí, eu vou pegar 10 dividido para 5, dá 2, 2 vezes 4, 8. E 10 dividido para 2, 10 dividido para 2 dá 5, 5 vezes 1 é 5. Aqui também dá certo vocês multiplicarem. 4 vezes 2, 8 e 5 vezes 1 é 5. Então, veja que agora também os sinais são iguais. Então, eu vou conservar, só que dessa vez o sinal é de menos, conservo o sinal de menos, conservo o denominador, que é 10, e soma 8 e 5, que vai ficar 13. Mais uma vez, menos 5/8, o sinal é de mais, então permanece o mesmo, mais 2/3. Os denominadores são diferentes, então encontrar o MMC. O MMC de 8 e 3. 3 é primo também, então basta multiplicar 8 vezes 3, que vai ficar 24. Ó, o 3 aqui é primo. Então, vamos lá. E 8 não é múltiplo de 3, né? Aí, como 8 não é múltiplo de 3, a gente pode fazer dessa forma. Se preferir também, vocês podem fatorar. Por 2 dá 4, 3 não divide, conserva. Por 2 dá 2, o 3 não divide, conserva. Por 2 dá 1, 3. Agora, por 3, vou ficar com 1. Multiplicando tudo, vai dar 24. Então, aqui eu vou colocar 24, 24. 24 dividido para 8 dá 3, 3 vezes 5, 15. Veja, se eu multiplicar aqui 5 vezes 3, também dá 15. 24 dividido para 3 dá 8, 8 vezes 2, 16. Veja que se eu multiplicar 8 vezes 2 aqui vai dar 16, né? E dá certo a mesma coisa. Agora, os sinais são diferentes. Então, quando os sinais forem diferentes, vocês vão olhar qual é o módulo maior. Quem é maior aqui é o 16 ou 15? O 16, então fica o sinal de mais. E o que é que eu faço? Eu não somo, eu subtraio. Então, os sinais são diferentes, eu subtraio. 16 tira 5, fica 1. E conservo o denominador, que é o 24. Nesse caso aqui, eu tenho 5/6, né, mais. Lembra quando é mais, a gente coloca ou não? Mais 2,2. Nesse caso aqui, eu vou transformar 2,2 em fração. Então, como eu tenho um número aqui após a vírgula, fica 22 décimos. Um número após a vírgula significa décimo. Então, eu fico com 22 décimos. Os denominadores, mais uma vez, são diferentes. Então, eu vou ter que achar o MMC de 6 e 10. Ó, calcular MMC. E qual é o MMC de 6 e 10? Primeiro eu vejo, divido por 2, vai dar 3, vai dar 5. Agora por 3 dá 1, dá 5. Agora por 5, que fica 1 em 1. Multiplica tudo. 2 vezes 3 vezes 5, que vai dar 30. Então, o MMC é 30. 30 dividido para 6 dá 5. 5 vezes 5, 25. 30 dividido para 10 dá 3. 3 vezes 22 dá 66. Então, agora eu conservo o denominador, os sinais iguais, somo.
25 mais 66, que vai dar 91. Na letra E, veja que nessas aqui eu já tenho o sinal de menos. Então, eu vou trocar o sinal do que está dentro. Então, como é que vai ficar? Ó, menos 5 terços. Aqui está mais, vai ficar menos. Menos 3 quartos. Aqui é como se eu estivesse multiplicando o sinal que está aqui pelo que está dentro. E na multiplicação, se os sinais forem diferentes, fica menos. Se os sinais forem iguais, fica mais. Por isso que sempre vai trocar quando o sinal que estiver aqui antes for menos. Os denominadores são diferentes, só que 3 é primo e 4 não é múltiplo de 3. Então, MMC, basta eu multiplicar 3 vezes 4, que vai dar 12. Então, eu tenho menos, menos, ó, eu coloco os dois tracinhos. 12 por 3 dá 4, 4 vezes 5 dá 20. 12 por 4 dá 3, 3 vezes 3 dá 9. Sinais iguais, conserva e soma. Então, eu fico com 29 dozeavos. Aqui eu tenho menos 6 sétimos mais 5 quartos. Olha, aqui é menos, aqui é menos. Então, troco o sinal e fica mais. Sinais iguais, fica mais. Então, o MMC, que é menos, mais o MMC de 4 e 7. 7 é primo, e 4 não é múltiplo, então vai ficar 28. 28, 28. 28 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 6, 24. 28 dividido para 4 dá 7. 7 vezes 5, 35. Quem é maior? 24 ou 35? 35, então o sinal fica de mais. E 35 menos 24, sinal diferente subtrai, fica 11 e eu conservo 28. Esse aqui eu fico com mais 4 décimos, menos, ó, sinais diferentes, menos 4 quintos. Então, eu vou ficar com, achar o MMC, veja que 10 é múltiplo de 5. Como 10 é múltiplo de 5, o MMC é 10. MMC 10. Caso tenha dúvidas, façam, né? Mas, ó, porque é 5 e 10. Por 2 fica 5 e 5. Por 5, 1 e 1. 2 vezes 5, 10. 10 por 10 dá 1 vezes 4, 4. 10 dividido para 5. 10 dividido para 5 dá 2 vezes 4, 8. E aqui a gente vai subtrair. Quem é maior é o 4 ou 8. Lembra que eu estou falando sem sinal, só o módulo. Então, o 8. Então, eu conservo o sinal de menos, conservo o denominador e subtrai. 8 tira 4, 4. Aqui vocês observam que aqui ainda dá para dividir por 2 e dá para dividir por 2. Ela não é irredutível. Então, 2 por 2 dá 4 por 2 dá 2 e 10 por 2 dá 5. O próximo é 3 quartos. 3 quartos, peraí, 3 quartos menos. Aqui eu vou ficar com 25 sobre 100, porque eu tenho dois números após a vírgula. Então, eu tenho 25 sobre 100. Lembra que quando não aparece nada é quando eu tenho mais. Então, MMC de 4 e 100. 100 dividido por 4, então MMC é 100. E aí eu tenho 100 por 4 dá 25, 25 vezes 3, que vai dar 75. 100 dividido para 100 dá 1 vezes 25, 25. Quem é maior, vou conservar o denominador que é 100. Quem é maior, 75 ou 25? 75, então fica mais. 75 menos 25, 50. Veja que aqui dá para eu dividir por 50, que é o MDC, o maior número que divide 50 e 100. Então, 50 por 50 dá 1 e 100 por 50 dá 2. A próxima questão eu quero na forma decimal, tá? O resultado tem que dar na forma decimal. Então, tirando do parênteses, eu tenho 0,25 menos 0,75. Veja que aqui é mais, ó, o sinal permanece. Sinais diferentes fica menos. Sinais iguais, então conserva e soma. Vai dar 1, né? 1,0.
Porque se você somar 0,25 mais 0,75, 5 mais 5 dá 10, vai 1, aqui dá 10, vai 1, fica 1,0. Aqui 1,2 mais e menos vai ficar menos. 1 dividido para 2, ó, 1 meio é a mesma coisa de 0,5. 1,2 menos 0,5 vai dar 0,7. Aqui é só somar, vai ficar 0,27. Aqui 3/5, para vocês escreverem na forma decimal, vocês têm que pegar o 3 e dividir por 5, vai dar 0, para continuar dividindo vírgula 0, vai ficar 6. Então, menos 0,6 mais 2,3. 2,3 é maior, então o sinal prevalece é o de mais. E vai ficar 1,7, né? 1,7 é 1,7. Na letra E, é só subtrair, faça a continha aí, 112,4 menos 38,16. Aqui vocês acrescentam 0, ó, quando tiver casa vale. Então eu fico com, aqui fica 3, eu pego aqui, né, para colocar uma, para dar para subtrair. E aí eu tenho 10 tira 6 fica 4, 3 tira 1 fica 2. Aqui 2 tira 8 também não vai, eu fico com 1 e aqui fica 0. Então 12 tira 8 fica 4 e 10 tira 3 fica 7, 74,24. Na letra F eu tenho menos 2,1, menos e menos aqui vai ficar mais. 3 dividido por 5 nós vimos que é 0,6. Então vai ficar menos 1,5. 2,1 é maior, então fica negativo. Esse aqui eu tenho 0,25, menos e menos fica mais 0,25, que vai ficar 0,50. Aqui eu tenho 3 inteiros e 1/4. Ó, aqui vai ser a mesma coisa de 3 vezes 1/4 dá 0,3 vezes, ó, 1 dividido para 4. Vai dar 0, 10 dividido para 4 dá 2 e sobra 2, 0,25. Então, 3 vezes 0,25 menos meio. 3 vezes 0,25 Não, só um minutinho. Confundi aqui. Primeiro, porque eu tenho 3 inteiros e 1/4. Primeiro, nós vamos transformar ele em uma fração. Então, como é que eu escrevo ele na forma de fração? Eu vou pegar 3 vezes 4 mais 1. Olha, se eu pegar 3 vezes 4 mais 1 sobre 4. Então, 3 vezes 4 mais 1 vai ficar 13/4. 13/4 menos 0,5. 13/4, e aí agora sim. Deixa eu tirar aqui. 13 dividido para 4. 13 dividido para 4 dá 3. 3 vezes 4, 12 para 13 e 1. Tá vendo? Vai ficar 3. Aqui no caso eu tinha que somar 3 mais o 25 que eu tinha dividido. 10 por 4 dá 2, sobra 2, 3,25. Então, aqui seria 3 mais o 25 lá que eu coloquei. Então, ou assim, né? 3,25 menos 0,5, que vai dar 2,75. Isso mesmo, 2,75. Nesse terceiro aqui, para vocês determinarem o valor da letra, você só somar os números que estão aqui embaixo. Ó, junta esse, esse e esse. Então, o valor de A vai ser menos 1,1 mais 3,6. O mais fica maior, então o A vai ser 2,5, tá? O A é 2,5. Para eu achar B, eu tenho que achar todas, porque eu vou precisar no final. 3,6 menos 4,1. Vai ficar, 4,1 é maior, então vai ficar negativo, 0,5.
aqui não tem B, mas o valor dele é esse. O valor de C é menos 4,1 mais 2. 4,1 é maior, então fica menos 2,1. O valor de D já é A mais B. Então, o valor de A é 2,5 mais 2,5. E o valor de B é menos 0,5. Então, eu vou pegar 2,5 mais 2,5 menos 0,5. E vai ficar 2. O valor de C eu já tinha aqui, né? Menos 2,1. O valor de D é 2. Agora vamos ao valor de E. Porque eu vou ter que calcular F, então eu tenho que calcular E. O valor de E é B mais C, ou seja, menos 0,5 mais menos 2,1. Que vai dar menos 0,5 menos 2,1, que vai dar menos 2,6. E o F é D mais E. O valor de D é 2 mais menos 2,6, que é o valor de E. Então, vai ficar 2 menos 2,6, que é 0,6. Menos 0,6. Negativo de 0,6 é o valor de F. No quarto, está falando que ela abriu a conta e apresentava um saldo negativo de 365,40. À tarde, ela movimentou o saldo e foi para negativo de 65,4. Então, está perguntando se Regina fez uma retirada ou um depósito. Se o valor ficou maior do que ela tinha, é lógico que ela fez um depósito, né? Veja que o negativo aí ele é maior. Ela fez um depósito de quanto? Então, para vocês saberem de quanto foi o depósito, basta eu pegar o saldo que eu tenho agora, 65,40, menos o que eu tinha antes, menos 365,40. Onde eu vou ficar com menos 65,40 mais 365,40, que vai dar R$300, né? Então, foi de R$300 o depósito. Aqui nós temos expressão. Nessa expressão, primeiro vocês têm que resolver o que está dentro do parênteses. Então, eu conservo tudo. Conservo menos 3,1 mais. Aí, eu vou resolver o que está dentro do parênteses. O negativo ele é maior, então o resultado vai ficar negativo. Negativo de 1,4. Menos, aqui o negativo de novo é maior, que o 2 é maior. Então, vai ficar negativo de 0,4. Vamos tirar tudo do parênteses. 3,1 mais e menos vai ficar ó, menos 1,4. Menos e menos fica mais. Ó, toda vez sinais iguais fica mais. 0,4. Que vai dar... Nesse caso aqui, eu vou ficar com negativo de 4,5 mais 0,4. Veja que 4,5 é maior, então o sinal negativo prevalece e eu subtraio 4,5 menos 0,4, fica negativo de 4,1. Nesse caso aqui, eu quero na forma decimal. Ah, ele quer o inteiro mais próximo. Então, o inteiro mais próximo de 4, negativo de 4,1. Então, o inteiro mais próximo é menos 4. Bora resolver isso aqui agora. Primeiro eu resolvo o que está dentro do parênteses. Então, eu vou pegar menos 9,5 mais, conserva aqui o colchete, menos 1, menos. Aí eu vou resolver o que está dentro do parênteses. Veja que os denominadores, eles são diferentes. Então, eu tenho que achar o MMC de 8 e 4. Como 8 é múltiplo de 4, ele vai ser 8 dividido por 4. Então, o MMC é 8. 8 dividido por 8 dá 1, vezes 5 dá 5. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Fecha o colchetes. Então, menos 9,5 mais, abre chaves, menos 1, menos. Vamos resolver aqui agora. Quem é maior, 5 ou 2? 5, então o sinal fica negativo. Conserva o denominador, que é 8, e subtrai. 5 tira 2, fica 3. Agora eu vou eliminar esse parênteses. Menos 9,5 mais, veja que eu vou conservando tudo. Menos e menos aqui vai ficar mais. Tá vendo? Os sinais iguais aqui é como se fosse uma multiplicação. 3/8. Toda vez que o sinal de menos tiver antes do parênteses, você troca o sinal de dentro. Então, vamos lá.
Vou para cá agora. Então, eu fico com menos 9,5 mais uma vez, ó. Quando não aparece denominador aqui é porque é 1. Então, eu tenho que achar o MMC aí de 1 e 8. 8 dividido por 1, lógico que o MMC vai ser 8, né? Então, eu vou ficar com negativo de 8 e aqui eu fico com 3. Menos 9,5 mais. Quem é maior, o 8 ou 3? Nesse caso, aqui é isso mesmo. 8 oitavos, ou 8 é maior, então fica o negativo e fica 5 oitavos. 8 tira 3, fica 5. Aqui é mais, ó, veja que quando é mais o sinal de dentro permanece o mesmo, menos 5 oitavos. Menos 9,5 menos 5 oitavos. Então, nesse caso aqui também, eu tenho que achar o MMC. Nesse caso é 8, porque 8 dividido para 2. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 9 dá 36. 8 dividido por 8 dá 1 vezes 5 dá 5. Sinais iguais, eu conservo sinal de menos e somo. 36 mais 5 que dá 41. 41 oitavos. Eu quero na forma decimal, então eu pego 41 e divido por 8. 41 dividido por 8 vai dar 5. 5 vezes 8 dá 40. Para 41, para continuar dividindo, vírgula e 0. 10 dividido para 8 dá 2. 2 vezes 8 é 16. Para 10, 2. 20 por 8 dá 2. 2 vezes 8 aqui no 10 é 1, gente, ó. 1 vezes 8, 8. Para 10, 2. Aí ficou 20. 20 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 8, 16. Para 24. 40 por 8, 5 e não sobra nada. Então, na forma decimal fica negativo de 5,125, tá? Que é a resposta final. Aqui tá falando que Jurandir fez essa operação e deu isso aqui. E aí o resultado tá errado e pede para você fazer o certo. Então, eu pego 1 oitavo, elimino parênteses, menos 1 quarto. O MMC entre 1 oitavo e o 4 vai entre o 8 e o 4 vai ser 8. Então, 8 por 8 dá 1, vai ficar 1. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Quem é maior? O 2, então negativo. 2 tira 1, fica 1. Eu fico com 1 oitavo. Se eu quiser em decimal, eu pego 1 e divido por 8. Vai dar 0. 10 por 8 dá 1, sobra 2. 20 por 8 dá 2 e sobra 4. 2 vezes 8, 16 para 24. 40 por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40 para 40 nada. Que é igual a negativo de 0,125. Tá aqui um 0. De 0,25. O oitavo era, pessoal, que era para vocês resolverem aí, elaborarem um problema e resolver. E hoje é a multiplicação, tá? Da mesma forma que as operações de adição e subtração com números racionais estão presentes no cotidiano, nós temos também aí situações envolvendo multiplicação, divisão, né? Mas hoje nós vamos ver multiplicação. Veja a seguinte situação, ela envolve até porcentagem. Paulo contratou o serviço de jardinagem para fazer um canteiro em um terreno. A área do terreno é 900 metros quadrados. O jardineiro construiu um canteiro que ocupou 20% desse terreno, 20% do terreno. Como a empresa de jardinagem cobrou R$ 68,50 por metro quadrado do canteiro construído, quanto que Paulo gastou? Então, veja a situação. Primeiro, ele tem um terreno, tá lá o terreno. Para fazer o canteiro, ele só vai usar 20% do terreno, tá? E a gente sabe que cada metro quadrado de jardinagem é R$ 68,50. Então, como é que eu vou fazer para resolver esse problema? Primeiro, eu tenho que saber quanto é 20%. Ele construiu o canteiro que ocupou 20% da metade. Outra coisa, 20% da metade. Lembra que metade... Só um minutinho. Lembra que metade, gente, é 1/2. Então, 20% de 1/2 de 900, né? Primeiro eu tenho que saber quanto é 20%
da metade de 900 vezes o valor que ele vai cobrar, que é R$ 68,50 por metro. 20% eu posso escrever na forma 20 sobre 100. 20% significa isso, 20 sobre 100 vezes 1 meio, vezes 900, vezes 68,50. Então, aqui, eles orientam vocês a fazer o seguinte, ó. Como aqui eu tenho 2 zeros no 100, eu posso simplificar aqui e dividir 900 por 100 também, ó. Por 100 vai dar 1, por 100 vai dar 9, né? Sobra o 9, corta os zeros. Aqui, ó, por 2 dá 1, por 2 dá 10. Então, agora basta eu multiplicar. O que é que sobrou aí? Sobrou 10, em cima sobrou 10 vezes 1, vezes 9, vezes 68,50. Só multiplicar isso aí tudo. 10 vezes 1 dá 10, 10 vezes 9 dá 90. Então, fiquei com 90 vezes 68,50, que vai dar 6.165 reais. Aí vocês podem fazer o cálculo. Eu podia fazer de outro jeito? Podia. Por exemplo, quando ele fala que é metade do terreno, eu posso calcular logo metade de 900. Ou metade de 900, eu já sei que metade de 900 é 450. Posso fazer isso. Depois eu sei que o canteiro vai ser calculado em 20% dessa metade, ou seja, 20% de 450. Veja que aqui nessa parte de cima, ó, quando não aparecer nada aqui é porque tem 1. Veja que aqui, ó, tem 2 zeros e aqui também eu tenho 2. Pronto, corto. 2 vezes 45 dá 90. E agora, se deu 90 metros quadrados, vai ser 90 vezes 68,50. Veja que eu posso ir por partes, que vai dar R$ 6.165. Viram? Então, primeiro eu calculei metade do terreno, que deu 450. Depois eu calculei 20% dessa metade, que deu 90. Depois eu multipliquei pelo valor do metro quadrado, que vai dar R$ 6.165. Vamos ver aqui outros exemplos. Nesse caso aqui, eu posso pegar esse aqui e transformar em fração. Vai ficar negativo de 3 décimos vezes negativos de 5 oitavos, tá? Na multiplicação, gente, ó, vocês estão multiplicando. Se vocês tiverem sinais iguais, ou seja, se você tiver mais vezes mais, se os dois forem positivos, fica mais. E se os dois forem negativos, também fica mais, tá? Agora, se vocês tiverem sinais diferentes, vocês já estudaram lá quando viram números inteiros. Por exemplo, um é mais e o outro é menos. Então, vai ficar negativo, tá? Nesse caso aqui, os dois são negativos, então fica positivo. E o que é que vocês fazem? Vocês podem simplificar no início ou podem simplificar no final. Vamos simplificar no início para vocês verem, ó. O 5 e o 10 dá para simplificar. 5 dividido para 5 dá 1 e 10 dividido para 5 dá 2. Então, eu vou multiplicar, ó, 3 vezes 1 e vou multiplicar 2 vezes 8, que dá 16. Ou eu posso multiplicar tudo e depois simplificar. Também posso fazer isso. Ou seja, vai ficar mais 15 sobre 80, que dá para eu dividir por 5. Por 5 e por 5. 15 dividido para 5 dá 3 e 80 dividido para 5 dá 16. Então, vocês podem simplificar antes, que fica mais fácil, que o número é menor, ou pode simplificar depois. Nesse caso aqui, eu já tenho uma expressão. O que é que vocês vão fazer? Conserva 3/4 menos. Aí eu vou resolver essa multiplicação aqui agora. Veja que um é positivo e o outro é negativo. Ó, sinais diferentes, então o resultado vai ficar negativo. Aqui eu tenho 5 e 5. Olha como é que fica prático. Porque 5 dividido para 5 dá 1 e 5 dividido para 5 dá 1. Então eu vou multiplicar 1 vezes 7, que dá 7, e 6 vezes 1, que dá 6. Nesse caso aqui, olha para o parênteses. O parênteses é menos e menos, então vai ficar mais 7/6. Como os denominadores são diferentes, eu tenho que achar o MMC de 4 e de 6. Por 2 dá 2, dá 3. Por 2, 2 por 2 dá 1, conservo 3. Por 3 dá 1 e 1. Multiplicando 2 vezes 2 vezes 3 dá 12. Então, MMC, 12. 12 por 4 dá 3, 3 vezes 3, 9. 12 dividido para 6 dá 2, 2 vezes 7 dá 14.
O 14 é maior que o 9, então o resultado vai ficar positivo. E 14 tira 9, eu fico com 5 dozeavos, tá? Na atividade de hoje, vocês vão resolver multiplicações parecidas com essas. Nesse caso aqui, basta vocês colocarem um embaixo, tá? E aí vocês vão multiplicar. 3 vezes 14 e 1 vezes 5. Lembra, sinais diferentes fica menos, sinais iguais fica mais. Nesse caso aqui, vocês têm 0,5, é a mesma coisa de 5 sobre 10. Então, você vai multiplicar 5 vezes 10 vezes 8,7. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, certo? Nesse caso aqui, vocês podem simplificar antes, ó. Veja que 5 dividido para 5 dá 1 e 10 dividido para 5 dá 2. Ou pode deixar para depois. Aqui da mesma forma, lembra que 2,3 menos 2,3 é a mesma coisa de 23 décimos, um número depois da vírgula. Aqui eu estou pedindo A vezes B. Então, o que é que vocês vão fazer? Primeiro você calcula qual é o valor de A. Tá vendo? Vai resolver essa operação. Depois você resolve B. Menos 2, acha o MMC. Depois você resolve B. E aí, depois que você achar aqui o valor de A e de B, você multiplica A vezes B. Na terceira, vocês vão seguir esses passos aqui. Então, aqui pede primeiro para você adicionar. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar menos 15/18 mais 5 quartos e dar a resposta. Tá vendo aqui? Depois você pega menos 2 quintos mais 1 meio e dá a resposta aqui. Tá vendo? Aqui, ó, do primeiro quadradinho é esse, desse segundo aqui é esse aqui. Depois que você achar esse valor aqui, você vai multiplicar, tá? Vai multiplicar o valor que você encontrar no 1 vezes o valor que você encontrar no 2. O quarto são expressões. Nas expressões, por exemplo, na A, primeiro você resolve o parênteses, tá? Na A, primeiro você resolve o parênteses. Então, vocês seguem a ordem. De acordo com os sinais, primeiro são os parênteses, depois o segundo vocês vão calcular os colchetes e depois as chaves. Nem aparece chaves aí. Só que em relação às operações, primeiro são as multiplicações, tá? Primeiro vocês resolvem as multiplicações. Segundo, vocês resolvem a adição e subtração na ordem que aparecer, tá? A adição e subtração na ordem que aparecer. Na ordem que aparecer, certo? Então, cuidado aí. O quinto está falando sobre o salário de Beatriz, que é calculado de acordo com as horas. Em maio, ela trabalhou 176 horas e 24 minutos. E aí está perguntando qual deve ser o salário dela, se por hora, tá? Por hora, ela ganha R$ 13,55. Então, veja só, aqui está em minutos. Vocês têm que transformar tudo em horas. 24 minutos corresponde a que parte da hora? Basta vocês pegarem 24 e dividir por 60, porque uma hora tem 60 minutos. Então, se você pegar 24 e dividir por 60, né, vai dar 0,0. Posso cortar aqui agora o 0,24 dividido para 6 dá 4. É a mesma coisa de 0,4 da hora. Então, aqui vocês vão pegar 176 mais 0,4, que vai ficar 176,4. Agora, é só multiplicar 176,4 vezes 13,55. Cuidado com a vírgula, tá, gente? Na hora que a gente vai multiplicar números decimais, por exemplo, não é resposta daí não, é só um exemplo. 2,31 vezes 0,21. Então, ó, eu vou multiplicar normal. 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 2, 2. Agora o 2. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, 4. Soma 1, 5, 8, 4. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 2 casas aqui e tenho 2 casas aqui. Então, são 4 casas. O que eu vou fazer? 1, 2, 3, 4. Coloca a vírgula e um 0. Lembra que o 0 aqui eu não multipliquei, porque multiplicar por 0 vai dar 0, né? Mas no final aqui eu acrescento.
O sexto está falando sobre um problema aí de Leia, né? Que dos 540 reais que 540 reais que Maria havia economizado, ela retirou, desculpa, leia o problema a seguir, você quer leia. Dos 540 reais que Maria havia economizado, ela retirou 2/3 para economizar para comprar um par de brincos. Com quantos reais ela ficou? Então, no caso da letra A, você tem que escrever uma expressão numérica que determine a solução. Então, veja só, 2/3 de 540 reais, né? Então, 2/3 ela retirou para comprar o brinco. Então, primeiro você calcula 2/3 de 540. É a mesma coisa pegar 2/3 vezes 540. E aí depois você vê quanto é que ela ficou. Se ela gastou 2/3, eu posso fazer também o seguinte. Ela tinha, então, o todo dela é 3/3. Se ela gastou 2/3, então ela só ficou com 1/3. Então eu posso também calcular, ao invés de calcular e subtrair depois, eu posso calcular direto 1/3 de 540, tá? E aí vocês vão resolver na letra B e determinar aí o resultado. Aqui vocês vão elaborar um problema, que seja, cuja solução pode ser representada por esse problema. Depois você resolve. Então, veja que você tem 120,30 menos 10% vezes isso aqui. Então, lembra lá do problema inicial que o livro traz, que vocês conseguem fazer. Só que nesse caso aqui, ele está subtraindo 10%. E aqui está falando de Marilu, que ela está viajando e ela quer saber se é mais econômico ela comprar, né, lá no posto de gasolina, a gasolina que custa R$ 2,00, 2,769, isso aqui é a gasolina, ou o etanol que custa 2,229. Só que tem um porém. Para a gasolina, isso aqui é 1 litro, tá? Por litro. Isso aqui ela percorre 12,5 quilômetros. Isso aqui ela percorre 10 quilômetros. E aí eu estou perguntando qual é o mais econômico. E aí a letra B, vocês lendo aí, basta fazer a multiplicação que vocês conseguem resolver, tá? Bons estudos, capricho. Deixem todos os cálculos aí na atividade, porque eu preciso para poder ver se vocês realmente estão entendendo o conteúdo, certo? Um abraço e até a nossa próxima aula.